Crime ambiental. O Ministério Público Federal entra com ação contra a Prefeitura de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por descumprir termo de ajustamento de conduta que previa a redução dos danos ambientais causados por um lixão. A Prefeitura deveria tratar o chorume e dar destinação correta aos resíduos hospitalares, mas as ações não foram colocadas em prática. O lixão de Volta Redonda funciona de forma irregular há mais de 25 anos. Em dezembro de 2005, o município assinou um documento se comprometendo a tratar o chorume, este líquido preto, tóxico, gerado pela decomposição do lixo. Além disso, a prefeitura também prometeu que faria o descarte correto dos resíduos hospitalares e colocaria em prática projetos de redução do impacto ambiental. Mas nos últimos 6 anos, pouco foi feito. A constatação foi feita depois de uma vistoria realizada pelo Ministério Público Federal, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente, o INEA. Algumas medidas, como por exemplo o tratamento do chorume, que é um problema bastante grave, porque esse chorume vai, tanto por via subterrânea como por via superficial, atinge o Rio Brandão, que é um rio que passa dentro da Floresta da Cicuta, que é uma unidade de conservação federal que tem em Volta Redonda de extrema importância. Então, o tratamento do chorume até o momento não está sendo feito. Como as ações não foram colocadas em prática, o Ministério Público Federal entrou com uma ação de execução de multas acumuladas contra a Prefeitura de Volta Redonda, por descumprir o termo de ajustamento de conduta. Esse descumprimento gerou uma multa acumulada no valor de cerca de 12 milhões de reais. Eles vão ter o prazo para oferecer a impugnação e, depois disso, vai ser requisitado o precatório para que a Prefeitura pague essa multa. O lixão funciona em uma área de mais de 100 mil metros quadrados e o movimento de catadores e caminhões é constante, uma vez que são trazidos para cá resíduos gerados por uma população de mais de 261 mil habitantes. Aqui são despejadas mais de 200 toneladas de lixo todos os dias. Um ponto que agrava ainda mais o problema é que o lixão fica próximo à Mata da Cicuta, uma área de preservação ambiental. Essa quantidade de material gera por mês uma média de 500 litros de chorume, que contaminam o solo, nascentes e afluentes do Rio Paraíba do Sul, a maior fonte de abastecimento de água do sul do estado e região metropolitana do Rio. Situação que preocupa ambientalistas. Alguns problemas, por exemplo, a começar com a poluição do ar, porque o lixo entra em decomposição e aí acabam sendo gerados gases, e esses gases vão para a atmosfera e provocam poluição do ar. Também a poluição do solo por conta do caldo do lixo, que é na verdade conhecido como chorume, que acaba contaminando o solo. Se contamina o solo, ele acaba descendo a outras camadas e contamina também as águas subterrâneas. E uma outra forma de contaminação é a contaminação das águas superficiais, né? Os rios, córregos, etc. O secretário municipal de Meio Ambiente afirma que a prefeitura vai recorrer do valor em que foi multada e disse ainda que algumas medidas já foram colocadas em prática para que o lixão funcione de acordo com as leis ambientais. Nós já fizemos todo o retaludamento, né, do lixo. Nós já adquirimos o autoclave para tratar o lixo hospitalar e já compramos também o geotubo para tratar o chorume. Mas o Ministério Público quer a resolução do problema e deu um prazo para que a Prefeitura de Volta Redonda comprove o cumprimento das normas de funcionamento previstas pelo INEA. Caso isso não ocorra, o lixão pode ser interditado. Os moradores apoiam a iniciativa e reclamam da situação atual do lixão. Acho que a Prefeitura teria a obrigação de tomar uma providência sobre isso. É um absurdo, as autoridades deveriam já ter tomado providências há muito tempo, porque quem sofre com isso somos nós, a população. O cuidado com a preservação do meio ambiente marca a atuação do Ministério Público Federal no debate sobre a reforma do Código Florestal em votação no Congresso. Para ampliar a discussão, o Interesse Público realiza uma série de entrevistas especiais com o subprocurador-geral da República, Mário Guise, coordenador da Câmara do MPF, responsável por questões relacionadas ao meio ambiente e patrimônio cultural. Na entrevista de hoje, ele fala sobre o Programa de Regularização Ambiental e sobre as áreas de proteção permanente. Acompanhe a entrevista. Bom, coordenador, queria tratar com o senhor a respeito da anistia. Como é que isso foi abordado no texto que está no Congresso Nacional? Então, esse aspecto, ele de fato é um aspecto sensível desse projeto, que como ele saiu da Câmara,
ele prevê a possibilidade de consolidar áreas desmatadas. E esse é uma questão muito delicada, porque, na verdade, ela legitima aqueles que descumpriram a lei. Quer dizer, ou seja, isso significa que aquele que cumpriu a lei é prejudicado, porque, enfim, vai ter que manter uma área maior do que aquele que descumpriu. Ou seja, o recado que o Congresso Nacional daria, caso esse texto fosse aprovado, é assim, que é melhor descumprir a lei do que obedecê-la. Portanto, é uma questão muito delicada e que esperamos e acreditamos que o Senado Federal vai rever essa questão de uma maneira bastante profunda para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E como é que o programa de regularização ambiental está sendo tratado também lá no Congresso? Pois é, também o programa de regularização ambiental ele sofre de algumas mazelas. Por quê? Porque se em algumas perspectivas essa lei permite ou prevê a necessidade de recuperação ambiental, ela prevê assim, de uma maneira muito genérica e muito flácida, muito fraca, porque ela possibilita que o Poder Executivo implemente, não venha implementar esse programa, ou mesmo que prorrogue indefinidamente a implementação desse programa. E isso não pode acontecer. Uma lei, ela deve estabelecer prazos e consequências no caso de descumprimento, e não deixar ao alvedrio do Poder Executivo, municipal ou estadual ou federal, a deliberação de quando e como vai implementá-la e se é que vai um dia implementá-la. Coordenador, como é que o projeto trata a questão da supressão de vegetação em área de preservação permanente, que também é um ponto polêmico, né? Na verdade, esse projeto ele implementa diversas hipóteses de supressão de vegetação em área de preservação, elenca uma série de situações em que é possível a supressão por interesse público, outra série de questões por interesse social, né? Enfim. Mas a grande questão que fica, embora evidentemente que sejam situações, ou algumas dessas situações sejam necessárias, que sejam previstas em lei, tem outras em que a lei permite e deixa também aberto ao Poder Executivo estabelecer outras hipóteses além daquelas já previstas na lei. Ora, tratando-se de uma lei que trata de normas gerais na questão ambiental, não pode entregar ao Poder Executivo local ou enfim, a análise e definição de outras hipóteses de supressão da vegetação. Na verdade, as hipóteses têm que estar completamente esgotadas na lei. No próximo programa, a nossa série de entrevistas com o Subprocurador-Geral da República, Mário Ghisi, vai tratar das áreas de Restinga e das APPs marítimas. Não perca! Participe do nosso programa, é só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.